Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje com cenas interessantíssimas, num dia em que nós estamos atestando que a fila continua a andar contra essas pessoas que fizeram muito mal ao povo brasileiro, mal ao Brasil. Um ex-deputado bolsonarista foi preso, a situação dele está complicada e a situação dele se soma à do ex-deputado Daniel Silveira, que agora está fazendo vaquinha para tentar recolher recursos para aliviar o sofrimento que ele está tendo agora na hospedagem forçada, né, lá em Bangu 8. Outras situações estão acontecendo concretamente na realidade econômica aqui do nosso país que eu quero compartilhar aqui com vocês, eu quero comentar. E também situações do nosso vídeo anterior que sofreu um bloqueio aqui na plataforma, mas eu tenho certeza que vocês vão ajudar a ampliar o alcance desse nosso conteúdo anterior. Gente, antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. E não esqueça de dar o seu joinha. E o seu comentário também, que é muito importante aqui no nosso portal. Lembrando que todos os dias antes de entrar no ar, eu abro aqui um bate-papo com vocês, no nosso chat, entre 5 horas e 5 e meia, onde você pode colocar os seus questionamentos, suas perguntas, as suas sugestões de pauta, enfim. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu coloquei um vídeo aqui, fiz um papo aqui com vocês, e a capinha do vídeo ganhou essa chamada aqui, né? Escândalo revive. Vai safadão. Infelizmente, né, por questões de direitos autorais, a plataforma deu uma bloqueada no vídeo, porque eu coloquei um trechinho aqui do Wesley Safadão, mas eu já retirei esse trechinho, então agora já podemos compartilhar tranquilamente que não vai sofrer bloqueio. Então, se você não assistiu o conteúdo desse vídeo, eu peço você assistir e depois recomende, tente jogar para outras pessoas também, porque ele tem um conteúdo que você não vai ver nos grandes veículos de comunicação e ele é muito importante. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento desses fenômenos que acontecem aqui no Brasil, mais a gente vai poder ajudar na construção, né, de um país melhor, ou pelo menos que tenha parâmetros, tenha respeitos à Constituição, à lei, às normas aqui no nosso país, para a gente acreditar que, de fato, o Brasil poderá ser uma nação melhor. O que acontece no meio de tantas coisas ruins aqui no nosso país é que a cobertura jornalística que mexe com a opinião pública também é absolutamente cúmplice de crime. É impressionante como é que verdadeiros criminosos são tratados no jornalismo brasileiro como autoridades, pessoas que não têm nenhuma explicação a dar, simplesmente se ignora quem é a pessoa e se faz uma entrevista com a criatura como se fosse um cidadão absolutamente limpo, uma pessoa correta, coerente, um patriota, alguém com comportamento republicano. É como se você estivesse entrevistando um traficante para perguntar para ele como é a vida dele, se ele gosta de futebol, qual é o time que ele torce, enfim, ignorando qualquer coisa que ele tenha feito anteriormente àquela entrevista. Claro que eu estou fazendo aqui um parâmetro muito duro, né? Mas, enfim, como é que a gente vai considerar alguém que se locupletou de dinheiro público, portanto, roubou o dinheiro público e agora está numa posição estratégica na República Brasileira? Estou inventando alguma coisa? Não. A Polícia Federal me dá razão. Os investigadores, os delegados, as provas, o dinheiro na conta dos personagens me dão razão. Então, eu não estou cometendo aqui nenhuma inconfidência, nenhuma agressão aleatória, não. Então, é muito importante que a gente saiba quem são essas figuras. Eu fico impressionado, de repente, uma figura como Arthur Lira senta para dar uma entrevista na Globo News e ninguém pergunta para ele: ô deputado, aquela história sua de Alagoas lá, que o senhor recebeu dinheiro comprovadamente, o cheque está lá com a sua assinatura, foi parar na sua conta. Como é que é aquela história? O senhor devolveu esse dinheiro? Ou simplesmente deu o golpe e ficou por isso mesmo? Claro que você pode até falar isso de uma maneira mais branda, né? Mas, enfim, as coisas estão muito fora de lugar aqui no nosso país, né? Vou pegar aqui um trechinho muito pequeno da matéria do ICL, que eu compartilhei com vocês no nosso vídeo anterior. Vamos pegar aqui. R$ 500 por mês, mas a verba de gabinete era de 39 mil. Eles usavam a verba como se fosse complemento do próprio salário e não pagavam os cargos comissionados das pessoas que supostamente trabalhavam nos gabinetes. Dessa forma, deputados que recebiam pouco mais de R$ 7 mil líquidos
tinham gastos mensais da ordem de 50 mil. Olha, essa matéria aqui ainda lida com o fato que o deputado Arthur Lira ganhava à época R$7.000. O salário hoje de um deputado estadual em Alagoas não deve estar a menos de R$30.000, para a gente ter uma ideia do volume de dinheiro que essa gente operava. Em dinheiros de hoje, se a gente for fazer essa proporção, os gastos mensais de um deputado como o senhor Arthur Lira estariam beirando 250 a 300 mil reais. O processo, na época, apontava que os referidos deputados apresentavam patrimônio absolutamente incompatível com seus rendimentos oficiais. Arthur Lira, como os outros, colocava na folha de pagamento do pessoal do gabinete funcionários que nunca trabalharam de fato, como é o caso de Ângela Maria Gomes. É engraçada a nomenclatura, né? Funcionários que nunca trabalharam de fato. De fato, ela não era funcionária. Ela era namorada, ela era um caso do senhor Arthur Lira que a remunerava com dinheiro do povo de Alagoas. É isso que acontecia. De Almeida. Ela contou à polícia que, por conta do seu relacionamento amoroso com Arthur Lira, foi inserida na folha de pagamento da Assembleia, mas nunca exerceu de fato a função, nem recebeu salário. É a famosa rachadinha. Com relação a Lira, diz o processo, houve uma movimentação financeira totalmente incompatível com os rendimentos que o parlamentar declarou. Gente, 13 milhões dentre o ano de 2001 e 2006. É pouco dinheiro? Receita Federal. Mais de 13 milhões de reais entre 2001 e 2006. A página 23 do processo mostra os 4 empréstimos tomados por Arthur Lira. O primeiro, no valor de R$80 mil, o segundo de 100 mil, o terceiro de 150 e o quarto, o mais alto, no valor de R$230 mil. Gente, empréstimo é um negócio que você toma e você normalmente paga, né? Quando você é uma pessoa correta, né? No caso aí, quem pagava esses empréstimos não era o deputado Arthur Lira, era o povo do estado de Alagoas. Via essa tramóia, esse trambique, tudo comprovado, tudo lá documentado, tudo flagrado, tudo registrado pela Polícia Federal de Alagoas, do estado de Alagoas, né? As parcelas dos empréstimos, segundo o processo, foram pagas com cheques do Poder Legislativo do Estado. Esta é a lista dos cheques emitidos em favor de Arthur Lira, com os valores, datas e os números correspondentes. Isnaldo Bulhões... Gente, não era para o Arthur Lira ser perguntado sobre esse tipo de situação? Isso tudo foi varrido para baixo do tapete, no entanto, ele vai lá, fica lá no Estúdio I, vai na Globo News, se pergunta da reforma tributária, e ninguém levanta essa questão. Isso era para ser exposto, mas mesmo antes dele chegar à posição de ser o presidente da Câmara dos Deputados. O que a gente viu ontem foi isso aqui, empate em votação no TJ, absolve Lira de acusação de desvio de verba. Não absolveu não, gente, a questão aí é processual, não houve um julgamento de mérito. O que quer dizer isso? Não se discutiu se ele roubou ou se ele não roubou, se discutiu ali uma questão processual, se a Polícia Federal era competente ou se era a Polícia Civil do Estado de Alagoas. Essa história só não está tendo ainda um desenlace desfavorável porque ele contou com um desembargador que sentenciou, que deu a liminar para ele favorável, lá no Tribunal de Justiça de Alagoas e depois no Superior Tribunal de Justiça, com uma decisão monocrática, o juiz também considerou que a defesa de Arthur Lira estava certa, né? Tudo isso deve ser neutralizado por uma questão de ter sido a Polícia Civil e a Polícia Federal e não a Polícia Civil. Enfim, mas se isso for jogado para a mídia de uma maneira geral, para o povo, se as instituições começarem a se movimentar, há métodos jurídicos, há métodos processuais dessa situação ser reacendida e a responsabilidade ser apontada, a responsabilidade criminal, sem falar na responsabilidade política. Ou o fato não ignorou? São todos ali absolutamente inocentes no meio dessa história, né? Bom, enfim, gente, nós vamos repercutir todo instante esse tipo de assunto, na medida que surgirem novos elementos, mas se depender da gente aqui, esse assunto não vai ficar esquecido, não. Essa foto que eu estou colocando agora para vocês é de um outro assunto, tá? Da fila que andou. O ex-deputado chamado Boca Aberta, dando para vocês verem aqui o deputado junto com o seu mito, né? O que aconteceu com ele? Ele foi preso ontem por porte ilegal de armas. E tem mais coisa que está dizendo aqui no jornal.
Cassado, ex-deputado, é preso por porte ilegal de arma. Boca Aberta é alvo de investigação no Ministério Público do Paraná por suspeita de rachadinha em seu gabinete. Então eles estão apurando uma coisa e estão achando outras coisas lá, né? Para quem não sabe quem é a figura, vou colocar aqui um trecho aqui. Bolsonarista é típico, né? Valentão, falastrão. Só que ele pegou pela frente um parlamentar do PSDB, um tucano que parece que é bom de dar soco, né? E acertou um soco violento aqui no rosto do Boca Aberta, que ficou com o nariz aberto também. Vamos acompanhar isso aqui. Tinham saído de uma conferência municipal de saúde que estava acontecendo aqui em Londrina, e aí... Deixa eu colocar aqui no plano mais aberto, para ficar melhor aqui a cena. Vamos lá. Acho que está aqui melhor, né? Vamos lá. E ele vinha provocando, segundo o vereador, com agressões verbais, e aí o vereador desferiu um soco no rosto do deputado federal Boca Aberta. Bom, a confusão toda aconteceu ali no meio da rua, ali, né, na Avenida JK, que é super movimentada. Muita gente parou ali, né? E o Boca Aberta ficou, de fato, com a boca aberta, e agora ele está com a boca aberta, o nariz aberto, e está na cadeia. Então a fila para ele andou de uma forma muito complicada, né? Pois bem. Agora, indo para um outro assunto também. Tributação de investimentos no exterior e fundos de super ricos viram foco de governo para agosto. Então, Haddad está propondo a tributação de quem tem grana em offshores. Tipo Paulo Guedes, tipo o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. Essa gente não paga impostos. Então, a partir de agosto, pode ser que nós tenhamos novidades em relação a esse tipo de situação, né? Não é por outra razão que essa gente estava querendo, de todo modo, mais 4 anos de Bolsonaro. Era a maneira deles ficarem livres de terem ali uma parcela das suas riquezas adquiridas, que nós suspeitamos como elas foram, né? Tributadas. Bom, líder de Lula na Câmara critica proselitismo na esquerda e diz que PP e republicanos fizeram muito. Então está se costurando uma aliança muito grande lá no Congresso Nacional, e como eu tenho para ter governabilidade no atual mandato de Lula, mas é muito importante a gente colocar a seguinte pergunta: essa governabilidade é para ajudar a mudar o que efetivamente? Se essa composição ela ajudar com que tenhamos no nosso país reformas estruturais que beneficiem o povo brasileiro, está de bom tamanho. Agora, se for só para lotear o governo, para a gente empurrar problemas para frente, aí a situação está mais complicada, né? Então a gente tem que ter uma visão muito crítica também desse tipo de situação. Bom, Bolsonaro e Duval apresentam à Polícia Federal versões distintas sobre reunião no Palácio da Alvorada. Gente, vocês conseguem imaginar esse bolo? O Bolsonaro disse uma coisa, o Duval disse outra, e o Daniel Silveira está dizendo outra. Vai ter que ter uma cariação, vai ter que colocar os 3 na sala lá do delegado de Polícia Federal para ver quem é que está mentindo mais, para ver como é que vai ser essa história. É isso que governou o nosso país nos últimos 4 anos. Então, meu amigo, quando você estiver vendo alguma situação que está meio complicada ainda hoje, respire fundo e se lembre a todo instante que você ajudou a derrotar essa gente. As coisas no nosso país estariam absolutamente, infinitamente piores se essa gente tivesse conseguido mais 4 anos no poder aqui no nosso país. Uma das situações que nós vamos ter que batalhar muito em canais como o nosso aqui são as situações relacionadas ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República. Hoje, no Valor Econômico, tem uma matéria dizendo isso aqui. Crise interna no Ministério Público Federal provoca a saída de procuradores. Então tem até procurador que está saindo. De tamanho foi a decepção, a tortura que foi para alguns procuradores trabalharem na PGR sob o comando de Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo. A Malu Gaspar, hoje na coluna dela, está falando alguma coisa parecida. A coluna diz Aras e uma lista de absurdos, dizendo o seguinte: ele protegeu o tempo todo o Bolsonaro e agora está fazendo devassa em pessoas que seguem os canais de Bolsonaro, 50 milhões de seguidores, é uma coisa absurda. É gente que de fato está desantenada da realidade, está querendo fazer alguma coisa somente para tentar se apresentar para o governo Lula, para tentar uma indicação. Mas se depender da gente, nós vamos a todo instante também fazer coro para que essa coisa não aconteça. E os jornais já vão acenando também que não estão só de olhos
positivos, né, em relação a Lula. Eles estão dando os recadinhos. Lula viaja 20% do tempo, reinsere Brasil no exterior e acumula gafes. Quando eles começam a fazer esse tipo de matéria, absolutamente matérias inúteis, com um viés um tanto ou quanto corrosivo, é para dar um recado. Olha, nós estamos vendo aqui, se não se comportar direitinho, nós vamos começar a bater firme, tá? É essa a forma como essa imprensa que se omite diante de tantas coisas gosta de colocar ênfase em outras completamente diferentes. Para vocês terem uma ideia como é que o Brasil mudou, hoje na Globo News, eles dedicaram um grande espaço ao lançamento do filme Barbie. Bom, é menos pior do que estarem falando do inelegível, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente se encontra no próximo portal. Tchau!